As cobras podem ser alguns dos animais mais temidos pelas pessoas, principalmente por causa do veneno de sua picada. Mas no mundo dos insetos, também existem alguns seres capazes de usar o veneno para se defender. Diferente das cobras, os insetos usam um ferrão para atacar suas vítimas. E acredite, um ferimento feito por algum desses animais pode te causar dor por dias. A picada do carrapato, por exemplo, não é tão dolorosa assim, mas vai te dar uma coceira por muito tempo. Em alguns casos, podendo causar inflamações e até transmitir doenças. Meu nome é Ivan Lima e venho aqui contar para vocês quais são as picadas de insetos mais dolorosas. Você deve estar se perguntando: como descobriram quais são as picadas mais dolorosas? E a resposta é simples e óbvia. Uma pessoa foi picada para criar uma escala de dor das ferroadas. Quando tinha apenas 7 anos de idade, um garotinho chamado Justin Schmidt pegou uma abelha de uma flor e colocou no braço do seu professor. A reação do professor confirmou o que Schmidt esperava. A abelha usou o ferrão para se defender. Isso despertou ainda mais o fascínio de Schmidt pelo mecanismo de defesa dos animais. Quando adulto, Schmidt se tornou etimologista e desenvolveu uma referência ao índice de dor. Segundo o próprio Schmidt já declarou, ele levou pelo menos 1000 ferroadas durante toda a sua vida. E de todas essas ferroadas, metade foram abelhas. Um quarto de formigas e outro quarto insetos aleatórios como vespas. Depois de coletar informações sobre as ferroadas, o plano era analisar e comparar os venenos de diferentes espécies. Para avaliar o veneno, Schmidt precisava avaliar a toxicidade e a dor. Para a toxicidade, já havia medidas existentes que poderiam ser usadas. Mas a escala da dor teve de ser criada. Ele então resolveu criar uma escala que vai do nível 0 ao nível 4. No nível 0 estão os insetos que não conseguem penetrar a pele humana. No nível 2 estão as picadas mais comuns, como as das abelhas. No nível 4, as picadas mais dolorosas, ficam as vespas e as formigas. A partir desse índice de dor Schmidt, podemos descobrir quais são as ferroadas mais dolorosas da natureza. O primeiro inseto que quero citar é a abelha do suor, também conhecida como abelha suada. O porquê do nome? Bom, essas abelhas são muito atraídas pelo suor humano, então já dá para ter uma ideia do porquê de chamarem ela desse jeito. Essa é uma das abelhas mais comuns do mundo. Você mesmo já deve ter visto uma e talvez até levou uma picada. Elas são encontradas em grande número nos Estados Unidos e podem atingir um tamanho entre 3 e 10 milímetros. Caso uma delas pouse na sua pele, jamais tente tirá-la com as mãos, pois ela vai te dar uma ferroada. Mas vale lembrar que a ferroada dolorosa é apenas a da fêmea. A do macho causa somente um leve incômodo. A ferroada da fêmea causa uma leve dor e uma sensação de queimação. Segundo a descrição de Schmidt, é uma ferroada leve, como uma pequena faísca que chamusca um único fio de pelo em seu braço. A ferroada deste animal está no nível 1 do índice Schmidt. Agora, eu vou falar de um inseto que muitos de vocês conhecem.
famosa formiga lava-pé, também conhecida como formiga de fogo. A ferroada desse inseto causa uma dor quase insuportável e inchaço. Dependendo do caso, essas ferroadas podem até causar falta de ar. A formiga lava-pé é encontrada principalmente em florestas tropicais da América do Sul e Central, vivendo em colônias. Aparentemente, elas parecem inofensivas, mas algumas espécies são extremamente agressivas, atacando o invasor quando são perturbadas. O pior de tudo é que elas costumam ser covardes. Elas fazem ataques em grupos, onde escalam o corpo da pessoa e vão inserindo o ferrão na pele para injetar o veneno. Por falar nisso, o veneno dessas formigas contém algumas substâncias tóxicas para a pele, sendo muito perigoso para pessoas que têm alergias. Se você já foi picado por essa formiga, deve achar que ela não oferece perigo algum, não é? Olha, mas fique sabendo que a ferroada de algumas espécies pode causar, além da dor, vômito e até batimento cardíaco acelerado. O nível da dor dessa formiga é de 1,2, segundo o índice Schmidt. Existe um inseto de nome estranho chamado formiga acácia de chifre de búfalo. Dá para imaginar como ela é? Elas costumam viver em uma planta chamada Acacia megafone, muito comum em toda a América Central. Enquanto as plantas fornecem para as formigas alimentos e abrigo para sobreviverem, as formigas fazem a defesa da planta, como se fosse uma troca. Elas são extremamente agressivas e atacam outros insetos, herbívoros e até humanos, que ousarem fazer algo contra a planta. Segundo Schmidt, a ferroada dessa formiga é como uma dor de perfuração, como se alguém furasse sua bochecha com um grampo. Sua picada está no nível 1,8 de dor. Já a vespa careca se trata de um inseto perigoso encontrado em toda a América do Norte. Elas podem atingir entre 13 a 20 milímetros, ou seja, são insetos extremamente grandes e que podem fazer um belo estrago. Para piorar as coisas, elas costumam viver em colônias entre 200 a 400 membros e contêm grandes ninhos no meio da vegetação. Elas atacam qualquer coisa que as ameace, dando ferroadas repetidamente, com uma picada venenosa que causa uma dor aguda. Além disso, pode resultar em inflamação, vermelhidão, coceira intensa e sensação de queimação. Para proteger o ninho, esses bichos também borrifam o veneno nos olhos do invasor, algo que pode até cegá-lo temporariamente. A agressão aqui está no nível 2 de dor. A vespa Yellow Jacket recebe esse nome por causa das cores amarelo e preto do seu corpo, dando a impressão que ela está de jaqueta. Elas costumam viver em colônias e fazem ninhos extremamente grandes. Às vezes, chegam a ter o tamanho de um carro. Um ninho desse animal pode ter cerca de 4.000 membros. Elas também são muito agressivas, atacando em grupos e repetidamente. A vítima pode ficar com dor intensa e condições graves de saúde, incluindo dificuldades em respirar, inchaço, fraqueza e desmaio. Assim como no caso anterior, ela está no nível 2. E, finalmente, chegamos aos 3 insetos com as picadas mais dolorosas. Uma delas é a vespa do papel europeia,
que tem esse nome porque constrói ninhos que parecem ser feitos de papel. Suas casas são feitas geralmente em telhados. E apesar de serem perigosas, elas não são tão agressivas assim. Elas só atacam quando sentem que o ninho está ameaçado. E como elas costumam fazer as casas em lugares mais altos, dificilmente você terá problemas com elas. Mas caso um dia aconteça, saiba que a ferroada desse animal pode matar uma pessoa, caso ela seja alérgica. Quando uma delas se sente ameaçada, ela libera os feromônios para alertar outros membros da colônia. E o resultado não é nada legal. A ferroada pode causar problemas como coceira, inchaço, reações alérgicas e vermelhidão, podendo levar à morte. Para Schmidt, essa ferroada está no nível 3 e foi descrita como sendo algo parecido como derramar um copo de ácido clorídrico em um corte na pele feito com papel. A vespa tarântula-falcão, que pode ser encontrada em regiões de florestas tropicais do sudeste da Ásia, nas Américas e na África. Essa vespa é conhecida por causar uma das picadas mais dolorosas do que qualquer outro inseto encontrado na América do Norte. Seu ferrão pode, por mais louco que possa parecer, matar uma tarântula. Um detalhe que faz desse animal um dos insetos mais perigosos do mundo. Apesar de atacar apenas quando se sente ameaçada, a dor da sua picada é insuportável. Dura de 3 a 4 minutos e pode causar fraqueza e desmaio. Uma ferroada dessa vespa está no nível 4, a mais alta do índice Schmidt, e é comparada com um forte choque elétrico. E chegamos à formiga Cabo Verde, considerada por Schmidt como detentora da picada mais dolorosa do mundo. Além de dolorosa, a dor extrema pode durar até 24 horas. Essas formigas também estão entre as maiores do mundo, medindo entre 18 a 25 milímetros, sendo encontradas principalmente nas florestas tropicais da Nicarágua e Paraguai. Elas constroem os ninhos nas bases das árvores, pois assim podem se alimentar das folhas no chão. Sua picada libera uma substância que causa contrações musculares graves, sensação de queimação e muita dor. Schmidt descreve a dor como pura e intensa, algo como andar sobre carvão em brasas, com um prego enferrujado de 10 centímetros em seu calcanhar. Terrível, hein? Olha, essa também está no nível 4. Talvez Schmidt tenha exagerado nas suas descrições, mas eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Bom, eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau!